Então, mais uma vez, boa noite. Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Hoje vamos falar sobre o sistema de alimentação. Vocês estão conseguindo ver a minha tela? Perfeitamente. Está disposto no AVA? Ainda não, vou colocar lá ainda, que o AVA deu uma leve travada essa tarde. Beleza? Então vamos prosseguir. Então nós vamos falar hoje sobre o sistema de alimentação, tanto do ciclo Otto quanto do ciclo diesel. Então vamos dar início. Então nós temos aquele clássico, para quem gosta de motor forte, é o famoso ronco do motor, que vem de onde? Do carburador. Para quem viu Tropa de Elite, está lá, tem carburador ou não tem carburador? Uma briga boa, né? Quem não sabe o que é um carburador, não sabe nem dizer se tem ou não. Se você, por exemplo, perguntar a 8 de 10 motoristas assim, comuns que não têm formação na área de mecânica, os leigos, eles não sabem dizer se tem carburador ou não no carro. Qual é o tipo de sistema de alimentação? Se é injeção ou se é por carburador. Infelizmente, a formação dos condutores é a mínima da mínima da mínima da mínima. Como a gente comentou na aula passada, quando a gente falou sobre o sistema de arrefecimento, alguns nem sabem que tem que colocar água dentro do reservatório. Então, nem saber o que é um carburador também não nos surpreende. Então, o sistema de carburador, ele... Agora sim, chegou aqui, Francisco, o seu e-mail. Como eu estava dizendo, chegou aqui, tá? O carburador ele tem vários sistemas, são chamados os semisistemas que um carburador tem. Por exemplo, sistema de nível constante, sistema de marcha lenta, sistema de progressão, sistema de aceleração rápida, sistema de marcha acelerada, sistema de superalimentação e o sistema de afogador. Algum desses aqui pode soar familiar para algum de vocês, principalmente o sistema de afogador. O pessoal fala, afoga o carburador, vê se a moto pega. O pessoal fala muito isso com motor de 2 tempos, também usa carburador, por exemplo, daquelas motobombas, quando tem enchente. Afoga primeiro, para ver se pega. Às vezes nem sabe o que é, mas aprendeu esse termo, está aplicando, né? Lembrando sempre que o carburador, ele, com relação à tecnologia, ele é defasado quando comparado com o sistema de injeção eletrônica, levando em consideração a eficiência do consumo de combustível. Levando em consideração esse ponto. Então, vamos falar de sistema de alimentação, carburação hoje, e na semana que vem nós vamos falar sobre o sistema de injeção eletrônica para fazer um link entre as duas aulas. E ainda falta sistema de lubrificação e entre outros aí que nós vamos ver a seguir. Então, vamos falar de cada um desses sistemas que o carburador tem para atuar. O carburador parece um equipamento simples, mecanicamente falando, ele o é, mas ele tem várias variações, várias aplicações que norteiam o seu uso e do porquê que ele durou tanto como líder do mercado, como tecnologia de ponta, e porquê que ele ainda hoje é aplicado nos veículos, independente de ser apenas por uma questão de gosto do proprietário. Então vamos lá, vamos iniciar então com o sistema de nível constante. Então, só retornar aqui no carburador rapidamente. O carburador, pessoal, ele tem a borboleta de acionamento, que é a borboleta de aceleração. Ele tem a cuba, que armazena um pouco de combustível. E essas são as partes principais. Nós vamos ver mais à frente quais são as partes do carburador para esclarecer. Mas como já aparece o nome de uma ali mais à frente, decidi vir aqui falar com vocês. Então, a cuba é como se fosse um reservatório, podemos dizer assim. Então, lembrando que, como vocês vão notar a partir daqui, todos os nomes relacionados ao sistema do carburador, eles são muito sugestivos. Sistema de nível constante. A ideia é manter o nível. Então, ou seja, nível constante. Então, por mais que tenha alguma dificuldade de lembrar todos os aspectos de alguns desses sistemas, o nome do sistema vai ajudar vocês a entender como ele funciona.
pelo menos entender, pelo menos o básico, né? Então, como eu estava dizendo, obviamente, sistema de nível constante tem a função de fazer o quê? Manter o nível de combustível na cuba do carburador. Para quê? Porque quando eu estiver trabalhando, eu tenho uma... Quando o motor estiver trabalhando, ele vai garantir que eu vou ter quantidade suficiente de combustível para poder trabalhar em vários regimes. Marcha lenta, aceleração rápida, constante, estrada, trânsito. Então, são várias as possibilidades que nós vamos ter de exigência de combustível. Seja muito combustível, pouco combustível, mais ou menos, depende da situação. Quando se acelera do nada, precisa de mais combustível. Entendeu? Deixa a gente sem. Oi? Quem quer falar alguma coisa? Acho que tem alguém reclamando com alguém em casa. Beleza, eu vou prosseguir. Então, como eu estava dizendo, então garantir a quantidade suficiente, independente do regime de trabalho. Se eu quero ir rápido, se eu quero devagar, se eu estou na marcha lenta, se eu estou acelerando, se eu estou no trânsito. Então, essa é a função do sistema de marcha lenta. Além disso, eu preciso armazenar combustível para a partida inicial. Como vocês... não vou falar somente sobre o sistema de ignição. Bem lembrado. Que é a parte elétrica, né? Sobre alternador, bateria, como é que faz a correta carga na bateria, né? Então, como eu estava dizendo, para fazer a partida, eu preciso de uma quantidade de combustível um pouquinho maior primeiro, para criar a atmosfera perfeita na câmara de combustão. Então, vai um pouquinho de combustível antes, quem, por exemplo, tem injeção eletrônica, percebe que quando vira a chave, os bicos são acionados para já colocar combustível dentro da câmara. Então, com carburador isso pode acontecer também. Então, para a partida tem que ser uma quantidade de combustível um pouquinho maior. E além disso, como eu mantenho um nível constante, então a ideia também é que a pressão de combustível no sistema se mantenha, que ela fique equalizada, ou seja, que ela permaneça igual em todo o sistema. Esse é um dos objetivos da aplicação do sistema de nível constante. Então aqui, quem já mexeu na caixa d'água sabe o que é isso aqui. Isso aqui é uma boia que vai medir nível, ou seja, é uma forma de medição de nível mais básica que existe. Nós temos os veículos padrão, que é o sensor de nível, é aquele que acusa se tem pouco combustível ou muito combustível, por exemplo, no tanque. No carburador vai ser a boia, que a boia vai permitir a entrada, igual a água na caixa d'água, quando o nível está baixo, ou vai selar a entrada, quando o nível estiver naquele de interesse, quando estiver no local correto. Então, é isso que o sensor de nível constante trabalha dessa maneira. Como eu falei, o carburador, mecanicamente, ele é simples. Então, a boia é uma componente simples. Porém, no entanto, todavia, se for para dar problema em alguma parte do carburador, vai ser na boia, o primeiro lugar. Professor, você está falando de mim, né? Por quê? Que eu saí da aula. Eu tava esperando o link para entrar de novo, só que você voltou. É o mesmo link. Eu achava que você ia mandar outra, igual você estava fazendo. Eu acho que você não tem frequentado as aulas, não. Professor, eu acho que é a primeira aula que ela assiste aí online, por isso que ela tá Eu tô assim. achando. Mentira! Adão, fala para ela como é que acessa a aula, por favor. Eles que estão me mandando os links e a senha, porque eu não sei olhar. Tudo fácil, tudo AVA. Você interrompe o meu raciocínio. Eu vou ter que Ah, cortar e o a vídeo gente é muito- depois. E ainda Vai, tá querendo professor, que continua. aumenta a quantidade de dia de trabalho, professor. Aonde entrega o trabalho? Não sei. Tô aqui na faculdade, entendeu? Nossa, sim, eu sei, tá?
Mas continua, professor, para eu assistir a aula. A pessoa chega igual um elefante Aproveita na que sala vai de ter minha cristal, presença. delicada. Uai, se eu não fosse delicado, eu não faria engenharia mecânica. Não tem nada a ver isso, não. Vamos prosseguir que essa conversa não vai para lugar bom. Vamos continuar. Vai, professor, continua. Então, retomando meu raciocínio. Como ele é simples como ele é mecanicamente é um componente simples e todos os acionamentos são mecânicos, então o desgaste do uso seja constante, é como tem que manter o nível constante, a boia está sempre em movimento para garantir que vai ter o combustível ideal. Então, o desgaste de uso ele é latente. Então, se tiver que fazer substituição, manutenção, aconteceu alguma falha ou defeito, o primeiro lugar que vai acontecer é na boia. Se o combustível estiver contaminado, por exemplo, vamos falar sobre combustíveis também, só para pontuar, pode entupir o tubo de entrada e não descer mais nada. Aí o sistema parar de funcionar porque não tem combustível para entrar. Então, sob nível constante, é isso que nós temos a pontuar. Sistema de marcha lenta. A gente até brinca quando o pessoal está com sono, né, que está na marcha lenta, porque é isso que acontece. Quando você liga o carro e deixa ele parado. Do futuro. Como eu estava dizendo. Então, o sistema de marcha lenta vai manter o motor sonando em velocidade ralante. O que é velocidade ralante? É famoso parado. Então, essa definição a gente aplica quando a gente está com o veículo lá embaixo, por exemplo, quando eu estou descendo um barranco, eu parei de acelerar, então não está entrando ar, não é isso? Então, se não entra, no caso do veículo Otto, não está entrando ar e também não está entrando combustível, certo? Não, errado. Nós temos um sistema de marcha lenta que equilibra, independente do quanto a borboleta de aceleração é acionada ou não. Se ela não está sendo acionada, nós temos um sistema de bypass que garante que vai ocorrer entrada de ar e combustível. E é isso assim que funciona o sistema de marcha lenta. Mantendo o quê? O mínimo de consumo de combustível possível para deixar o motor funcionando, independente da entrada de ar, combustível ou não, que é necessário para o tempo da admissão, como vocês bem sabem e observaram no primeiro bimestre. Então, ele é importante para esse tipo de situação. Por consequência, auxilia na partida do motor, bem como o sistema de nível constante. Eu preciso de combustível necessário para poder fazer o motor iniciar, fazer o motor começar os seus trabalhos. Então, o sistema de marcha lenta é basicamente isso. Então, vamos ver várias definições simples dos sistemas, que é isso que nós temos que conhecer sobre os motores, né? Sobre os sistemas. Então, vamos passar para o próximo. Quem tiver dúvida, pessoal, só me interromper e perguntar. Sistema de progressão. O que seria progredir? Né? A progredir, no nosso caso, no senso comum, é avançar. Então, nós vamos ver qual é o contexto desse nome para o funcionamento. Então, aqui, cria um pequeno aumento da alimentação de combustível. Beleza, para quê? Para eu poder iniciar o processo de aceleração. Então, estou andando, estou lá na marcha lenta. Estou parado, esperando alguém chegar, né, para entrar no carro. A pessoa entrou no carro, fechou a porta, eu posso acelerar a partir daí. Então, o sistema de progressão começa a atuar, que é a primeira fase de aceleração, também chamada como retirada da inércia. Nós estávamos sem movimento, né, e vamos retirar o veículo da inércia. Então, dá-lhe progressão para ele se movimentar com o motor. Então, esse é o sistema de progressão que ele vai permitir, como eu acabei de falar, que ele saia da fase ralante e retome. Então, ele vai sair da ralante para a primeira fase, ou seja, ele sai de estacionado para baixa rotação. Então, o famoso primeira, segunda marcha que está aí. Fala. Esses tipos de sistema tem
a relação ali na hora da abertura ali no sistema lá de admissão, compressão, tem alguma diferença ou ele continua a mesma coisa? Não, ele é Assim, diretamente ligado. Porque, mas por assim, exemplo... pode falar. não, então, por exemplo, marcha lenta, ele puxa menos óleo e combustível e vai ali naquele ciclo puxando menos, aí depois quando para progredir vai puxando mais combustível. Como é Exatamente, que você funciona? entendeu tudo. Por exemplo, eu estou andando a 20 por hora e eu que estou andando a 100. Onde exige mais combustível? Beleza, assim. A 100, porque eu estou girando mais vezes, então estou concluindo mais tempos, não é isso? Estou concluindo mais os ciclos e mais rapidamente. Então, a demanda de combustível é maior. Então, por consequência, essa é a modificação, por exemplo, que nós estamos vendo aqui. Então, do sistema de marcha lenta, a partir dele surge o sistema de progressão para ir para baixa rotação. Nós vamos ver para alta daqui a pouco. Mas aí, por exemplo, só para eu entender, assim, galera deve estar achando que eu sou o cabeção, mas Não, pô, tipo, pergunta, fica à vontade. quando você está acelerando, por exemplo, na primeira marcha, o carro tá fazendo "tá", é porque ele está querendo pa- é porque ele está querendo mais rápido e a marcha ali aquele sistema ele não está inchando o Não, isso motor. aí já é transmissão, já não tem a ver mais com Ah, bota o fé. motor. Então, isso aí já foge da nossa disciplina. Mas eu posso te Beleza. explicar. Isso é um problema de relação de transmissão. Então, o movimento para ser transmitido, ele fica sempre complexo. A primeira marcha tem 3, a relação de transmissão é 3,51 para 1. Então, no motor gira 3,51 vezes para girar uma vez na transmissão. Saquei. Por isso que faz muito barulho, porque para rodar uma vez, roda 3,5, para rodar duas, roda 7. Entendi. Para rodar Beleza. 4, roda 14. Aí faz barulho, porque tá rodando muito. O barulho no carro é abertura e fechamento de válvulas. O som que você escuta tem a ver também com o carburador, logicamente, mas a parte principal dos sons do veículo é abertura e fechamento de válvulas. Quanto mais gira, mais tempo está completando, né? Então o ciclo se encerra. Então as válvulas se abrem e se fecham, se abrem e se fecham. Aí faz o som, no caso que você tentou interpretar aí brilhantemente. Beleza. Beleza. Valeu. Ficou claro aí? Ficou. Beleza, vamos dar prosseguimento aqui. Então, de progressão a gente já falou. E agora nós temos o quê? A combinação dos dois. Que, obviamente, é um errinho aqui, pessoal, é ralente. Eu tenho que corrigir aqui. Antes de postar, eu coloco ralente, não é ralante, não, desculpa. Então, como é que funciona esse caso aqui de marcha lenta com progressão? Como vocês devem imaginar, é como se um sistema, como se fosse a união dos dois sistemas em um só. O que isso quer dizer? Nós temos um circuito independente, que é aquele da marcha lenta que vai... Quem já mexeu com o carburador já viu esse parafuso regulador aí, que o pessoal diz, meu carro é acelerado quando está na marcha lenta, né? Que o carro começa a andar sozinho, vocês já viram isso? Que o carro sai do lugar mesmo se você não colocar marcha nenhuma. Então, é porque no parafuso regulador está permitindo a entrada da mistura da marcha lenta, da fase ralente. E se a gente regular, a válvula abre mais ou menos. Eu tinha um vídeo disso de marcha, eu tinha um vídeo em câmera lenta das válvulas abrindo, eu não sei mais onde ele está. E é da minha época de técnico. Tem que procurar. Eu não sei nem se eu tenho esse arquivo. Era legal pra caramba quando a gente mexia no parafuso de regulador. Então ele vai combinar os dois. Tanto a parte de progressão, que é o que eu quero sair da ralente para rotação baixa, e com a própria marcha lenta. Então é um sistema único. Então como está o esquema aí que vocês podem observar. Quem mexer num carburador pode procurar esse parafusinho aí. Sistema de aceleração rápida. Como eu já disse para vocês, todos os nomes são sugestivos. Então, o sistema de aceleração rápida é para quê? Para acelerar de forma rápida. Aquela aceleração abrupta. Então, eu estou ali tranquilo, não, eu vou acelerar muito. Eu quero sair de 60 para 100 em 4 segundos, 5 segundos. Eu quero chegar rápido. Eu estou fazendo uma ultrapassagem, por exemplo. Então, eu vou ter que superalimentar de forma momentânea para o motor fazer o quê? Acelerar.
Como que eu faço isso? Eu piso no combustível, eu piso no acelerador. A borboleta de aceleração vai abrir, digamos, o máximo possível. Eu pisei com o pé no fundo. Está entrando muito ar. Como a gente já viu, no caso do sistema Otto, é uma mistura ar-combustível. Quanto mais ar entra, mais combustível tem que fazer parte da mistura. Então, logo, a demanda ela aumenta do nada. Eu comecei a acelerar de repente. Então, eu tenho que fazer o quê? Acompanhar essa mistura de ar para essa mistura não ficar pobre. Pobre, quando a gente diz mistura pobre, mistura pobre tem pouco combustível, mistura rica tem combustível demais. Aí sai aquela fumaça preta no veículo, o famoso carro fumando, que o pessoal costuma dizer, né? Então, o ideal é que a razão estequiométrica seja controlada. Depois nós vamos comentar na semana que vem a comparação, por que a injeção eletrônica ganha do carburador nesse ponto. Então, eu tenho a superalimentação momentânea para que eu estou precisando naquele momento de muito combustível, porque está entrando muito ar. Então, nesse momento, cria uma superalimentação e controla. Como eu acabei de dizer, quando a borboleta de aceleração se modifica de forma rápida. Então, vocês estão entendendo que é um sistema tranquilo, é fácil de entender que, primeiro, é sugestivo. Segundo, faz sentido as coisas que a gente fala. Não fica, não, mas espera. Não, aceleração rápida. Eu pisei demais, tem muito ar, eu preciso de muito combustível. Eu alimento rapidamente, acabou. A demanda cessou a alimentação a mais. Pronto. Isso fica simples de se entender. E é uma parte do carburador que faz ele ser ainda utilizado. Ele é um equipamento simples. Como eu falei, mecanicamente simples. Quem faz manutenção não fica muito feliz, não, porque são peças pequenas, é chato. Então, você pode observar aqui, nós temos aqui a borboleta de aceleração, que ela está ligada diretamente com o nível que está lá na cuba do carburador, que aí permite, tem uma bomba de aceleração aqui, ó, que vai empurrar o combustível na direção dos cilindros. Então, beleza, vamos prosseguir. Nós falamos até agora marcha lenta, progressão, falamos aceleração rápida e estamos aqui em marcha acelerada. E nível constante também, que foi o primeiro. Então vamos lá. Sistema de marcha acelerada. Ele é o principal circuito de alimentação do carburador. Isso é um fato extremamente importante para ser salientado. Então, se eu vier questionar algum de vocês sobre algum desses sistemas, esse ponto tem que aparecer. Além disso, qual é a função dele? Manter o motor em velocidade de cruzeiro. Isso é um termo muito usado para quem, obviamente, está no mar e quem está no avião, que é a famosa velocidade padrão. No caso automotivo, é a velocidade na estrada, que permanece basicamente entre 80 e 100. Os mais prudentes, né? Um ou outro vai mais rápido que isso. Então, a modificação de velocidade pouco acontece. Então, você mantém uma velocidade padrão. E o que isso quer dizer quando a velocidade está padrão? Que a demanda de combustível vai se manter mais ou menos a mesma. Lógico, tem variações, né? Precisa frear, precisa reduzir uma curva, mas a maioria do tempo vai acontecer aquela velocidade padrão, ou seja, a demanda de combustível vai tender a uma média. E isso que é baseada na marcha acelerada. O sistema de Venturi, que vocês viram lá em Física 2 e Mecânica dos Fluidos, para ir dosando quem? A mistura ar-combustível. Como eu disse, nós temos uma razão estequiométrica específica para ar-combustível. Nós vamos falar disso especificamente quando for falar de combustível e também vamos falar de injeção eletrônica na aula que vem. Então, a ideia é que seja algo entre 23 para 1, 24 para 1, dependendo, né, do combustível. Vocês podem observar que é bastante semelhante, né? A estrutura dos sistemas. Então, nós temos aqui o centralizador da mistura, que vai calibrar a entrada de ar para ir dizer quanto de combustível eu tenho que colocar a partir daquela, aspas, medição da quantidade de ar. Então, teoricamente, para eficiência, é algo interessante para nós. Então, aí faz a pulverização, que vai direto para
para a câmara de combustão e ocorre a explosão, a expansão dos gases, depois do reinício do ciclo. Sistema de superalimentação. Esse sistema aqui ele é opcional. Muitos colocam, aqueles que são interessados em veículos de corrida, né? Só que gostam de modificar o carro, coloca o famoso carro superalimentado. O que ele faz? Obviamente, como todos os nossos normas dos sistemas estão seguindo esse padrão, ele é criado para superalimentar o motor em regime de plena carga, ou seja, quem está, por exemplo, numa corrida, eu preciso chegar a 300 por hora. Então, a demanda de combustível vai ser um negócio absurdo. Então, o sistema de superalimentação vai ajudar que eu chegue lá naquela alta rotação e ainda assim eu tenho alimentação de combustível na dose correta para fazer o motor funcionar e atingir a demanda que lhe é imputada. E ela é muito aplicada nos carburadores de corpo duplo, chamado de carburador duplo, que é aquele que a gente viu lá naquela primeira imagem. Então aqui nós temos carga, boia, tem o diafragma suplementar que permite a entrada ou não de combustível, que seria a entrada a mais, né? E tem a entrada suplementar de combustível para chegar lá na descarga principal e a partir daí esse combustível a mais superalimentado ser direcionado para o cilindro e resultar no terceiro, quarto, depois iniciar o novo ciclo para o motor. Sistema de afogador. Esse de afogador é utilizado apenas em condições especiais. Por isso que eu não sei por que a maioria guardou esse nome e acha que todo carburador, qualquer problema do carburador, ele tem que ser afogado. Eu não sei por causa de que isso. Mas não tem problema não. Acontece, tá bom? Entender o que é o sistema de afogador propriamente dito. Então, ele é usado só em condições especiais. Por quê? Porque a ideia é que ele que se aumente a dosagem de combustível. Ele também é usado na hora da partida em algumas situações. Mas aí estão falando de caso condições especiais, como a gente acabou de falar aqui. Como eu acabei de dizer, partida frio, aquele motor que está lá frio, naquela madrugada gelada, aquele carro a álcool que não pega de jeito nenhum. A gente não teve carro a álcool, né? Mas nossos pais tiveram um Chevette a álcool que não pegava por nada no frio. Às vezes era algum problema, ou faltava o sistema de afogamento, sistema de afogador, né? Ou ele não está funcionando corretamente. Porque ele é excelente para esse tipo de trabalho, porque ele vai dar mais combustível, como a gente falou lá no início. Para o sistema de nível constante também facilita nesse tipo de situação. Para ajudar na partida do veículo, na partida do motor, perdão. Quando cria uma zona de baixa pressão, o que isso acontece? Nós vimos isso quando a gente falou sobre quando vai se exaurir os gases da expansão. Quando tem uma diferença de pressão, o fluido tende a se deslocar de um ponto para o outro. Então, ele facilita o deslocamento da mistura ar-combustível por ter criado uma zona de baixa pressão. Então, isso é interessante para nós, além de acelerar o processo, facilitar a partida nesse momento. Deixa eu ver, calma aí, tem muito mais coisa aqui? Tem. Então, pessoal, eu vou fechar essa chamada aqui e vou abrir mais uma para não estar falando nada correndo, tá bom?